Deus é bom. Deus é bom. Não vai faltar, diga, não vai faltar. Não vai faltar. Você ainda pode se colocar de pé só por mais um instante. Eu quero chamar para cá João Gabriel. Oh, aleluia. Irmãos, que privilégio e honra, né, que nós como igreja estamos tendo esse final de semana de receber esse homem de Deus. É um jovem, né, para quem esteve ontem ou o segue nas mídias sociais, o conhece de alguma forma. Ele é de Campina Grande, filho do pastor João Roberto, da Janaína também, que todos nós conhecemos. Ele está à frente, né, do departamento de jovens da nossa igreja Verbo da Vida, sede lá em Campina Grande. É um desafio, um trabalho enorme que ele tem realizado, tem sido muito bem sucedido. E aprove a Deus, irmãos, trazer esse homem de Deus para cá esse final de semana. E da mesma forma que Deus ontem usou a vida dele para nos abençoar, eu creio de todo o meu coração que hoje à noite não vai ser diferente. Então, João, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo na nossa igreja, prazer recebê-lo também pessoalmente. Tenho aprendido e recebido muito da tua vida e sei que Deus vai liberar da unção dele. Então fica à vontade, prega a palavra que nós vamos acolher no nosso coração. Glória a Deus. Você está feliz? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Dê um glória a Deus e pode sentar. Isso aí. Oh, aleluia! Que igreja bonita. Dizem que a igreja tem a cara do pastor, então o negócio tá bom pro pastor José Roberto, né? Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Você está feliz? Diga assim: eu sou feliz. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pastor Marcos Paulo introduziu a minha mensagem, ó. Glória a Deus. Sabe, gente, eu tive a oportunidade de ministrar ontem sobre identidade, sobre propósito, mas tem uma outra mensagem que tem queimado muito no meu coração, e essa é uma noite oportuna para compartilharmos um pouco dessas verdades da palavra. Amém? E eu sei que é um assunto, né, como o pastor mesmo falou, que algumas pessoas levam para extremos, e por levar para um extremo, eu gosto de uma frase do pastor Guto, né, o apóstolo Guto. Ele diz: todo extremo é perigoso. Está comigo? Mas existe um equilíbrio. Amém? O tema que a gente vai tratar nessa noite é prosperidade bíblica. Amém? Prosperidade bíblica. Quando eu digo bíblica, eu digo genuína, do tipo de Deus, equilibrada. Amém? Você se alegra com esse tema? Amém. Aleluia. Prosperidade. Eu peguei esse mesmo versículo que o pastor abriu, né, lá em 3 João, e puxei do grego a tradução dessa palavra prosperidade do Novo Testamento, e vem da palavra eudo, que significa ter uma viagem rápida e bem sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem sucedido. Aleluia. Você quer ter uma viagem rápida e fácil? Amém ou não? Eu vou viajar, daqui a algumas horas, né, para Campina Grande. Vou pegar meu voo de 7 horas e eu quero, como está aqui no conceito, uma viagem rápida e bem sucedida. Amém? Irmãos, nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem, amém? Nós não somos desse mundo, pertencemos a uma pátria celestial, mas prosperidade está ligada a ter uma viagem tranquila e bem sucedida. Aleluia. Olha o outro conceito: prosperar, ser bem sucedido, garantir um bom resultado. Você quer isso para a sua vida? Aleluia. E sabe, como o pastor mesmo comentou, prosperidade não diz respeito somente a dinheiro. Você está comigo? Um conceito de prosperidade que as pessoas ligam somente a essa área financeira, irmão, é um conceito muito pequeno, muito pobre. No pacote da prosperidade está bênçãos, saúde divina, paz que excede todo entendimento, saúde emocional, sabedoria, plenitude, abundância e provisão. Posso ouvir um amém? Aleluia. Saúde emocional, você ser próspero em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Diga comigo: eu sou próspero. Aleluia. Abra comigo em Gênesis 1. No verso 26, aleluia. Prosperidade não diz respeito somente a essa área financeira.
Mas nessa noite eu queria dar um foco um pouquinho em alguns aspectos da prosperidade do tipo de Deus. Aleluia. Gênesis 1, verso 26. Nesse contexto aqui, irmãos, nós vemos o contexto da criação da humanidade. Amém? E é interessante no verso 26, aqui Deus começa a criar o homem, né? Criar o homem e a mulher. E olha que interessante, ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga comigo, imagem e semelhança. E olha mais, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo o animal doméstico, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diga comigo, répteis. Você vai entender por quê. Criou, pois, Deus o homem conforme a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Novamente, sobre peixes do mar, aves do céu e todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você perceba, irmão, que Deus ele cria a humanidade numa plataforma totalmente diferente de todo o resto da criação. Você percebe isso? Se a gente voltar um pouquinho no texto, você vai ver Deus dizendo: haja luz, haja isso, haja aquilo. Amém? Mas quando chega na hora de criar a humanidade, ele diz: ei, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Você não é pouca coisa não, meu irmão. Você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz algo interessante. Eu quero que você até se imagine, né? Vamos voltar aí no tempo, você se imagine aí no Jardim do Éden, né? Livre, ali solto lá no Jardim do Éden. E de repente Deus ele chega com essa instrução: dominai, sujeitai. Sobre o quê? Aves do céu, peixes do mar, répteis que rastejam pela terra, sobre as plantas, os frutos. Tudo que foi criado estava sobre o domínio. Diga comigo, domínio. Da humanidade. Você está comigo? Aleluia. Agora, eu quero que você imagine comigo, né, dentro desse conceito de você estar lá no Jardim do Éden, ouvindo essa instrução da parte de Deus. Sabe, irmãos, Deus, em outras palavras, estava dizendo ao homem e à mulher: dominai sobre os recursos. Não é verdade? Os peixes, as aves, as plantas, tudo que foi criado para o homem naquela situação eram os recursos que tinham disponíveis para eles. Então Deus estava dizendo: dominai, sujeitai sobre os recursos, sobre aquilo que foi criado para servir a humanidade. Aleluia. Diga comigo, dominar e sujeitar. Só que o que acontece na sequência, irmão? A gente vê, né, alguns versículos mais na frente, que o homem, né, Deus dá uma instrução para ele não comer daquela árvore, do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas a gente vê Satanás, né, através de uma serpente, trazendo uma tentação para Adão e Eva. Você sabe da história, não é? E a Bíblia mostra que Satanás, através da serpente, traz aquela tentação. Eva cai na conversa do diabo, passa aquela mesma tentação, né, para Adão, e eles comem do fruto e pecam contra Deus. Amém? Você conhece essa história. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção? A Bíblia diz, nesses versículos que a gente leu: dominai, sujeitai, aves do céu, peixes do mar e répteis que rastejam pela terra. Como é que Satanás tentou Eva? Através de uma serpente. Uma serpente é o que, gente? Aula de biologia? É um réptil. Amém? O que eu quero te mostrar com isso? Toda vez, meu irmão, que nós permitimos que algo que deveríamos dominar nos domine, um prejuízo acontece, um desequilíbrio acontece. Você está comigo? Aleluia. Agora, voltando para a analogia que a gente estava propondo aqui. Eu falei dos recursos para Adão e Eva, sendo aves do céu, peixes do mar, as plantas, tudo que foi criado. Mas voltando para o século 21. Qual é o nome que a gente dá, o principal recurso que nós utilizamos para comprar, para vender, para ir, para voltar? Qual é o nome? Dinheiro. Não é verdade? Então, em outras palavras, todas as vezes que permitimos ser dominados pelo dinheiro, pelo recurso, erramos, falhamos e há um desequilíbrio. Quando a gente permite que algo que deveria ser o alvo do nosso domínio, que isso nos domine, um desequilíbrio acontece. Aleluia.
Eu sei, irmãos, que quando a gente fala sobre dinheiro, naturalmente, algumas pessoas, e eu não digo que é culpa sua, é uma herança cultural, que eu realmente tenho isso no meu coração, que infelizmente o diabo, ele conseguiu soltar alguns sofismas na mente de muitos cristãos, com palavras do tipo, não, dinheiro é algo pecaminoso, dinheiro é algo que você não deve desejar, dinheiro é algo errado. Ou quem tem dinheiro é alguém que está longe de Deus. Você concorda comigo? Isso foi construído na mente de pessoas. Mas sabe, se você investigar alguns textos que são até usados para dar base a esse tipo de fala, como por exemplo, lá em Mateus 19, verso 16, se você quiser abrir lá comigo. Mateus capítulo 19, verso 16. A Bíblia narra um pouco sobre a história do jovem rico. Certamente você já ouviu essa passagem. Mateus 19, 16. Quem abriu, diga, eu sou próspero. Eu sou próspero. Aleluia. Quem não abriu, diga, eu também. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou, o jovem perguntou, quais? E respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe aquele jovem, tudo isso já tenho observado, o que me falta ainda? Então Jesus lhe disse, se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha o verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Olha que interessante. Aquele jovem chega para Jesus e diz, Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus apresenta para ele os mandamentos que todos aqueles homens até já conheciam, e ele diz, não, tudo isso eu já tenho observado. E eu imagino Jesus, né, para quem já viu Maneco ministrando, eu acho que o olhar de Jesus é como de Maneco, olhando assim para você de forma profética. Eu imagino Jesus olhando, né, e sondando o coração daquele jovem, e dizendo, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia conta que aquele jovem, naquele momento, ele se entristece, porque era dono de muitas riquezas. Muita gente pega esse texto e diz que o problema aqui é a riqueza, é o dinheiro, é os bens. Eu quero que você reflita, será que o problema nesse texto é a riqueza? Será que é os bens? Será que é o dinheiro? Será que é o recurso? Vai lá comigo. Em 1 Timóteo 6,10, se puder, coloca aqui na tela para mim, por favor. Aleluia, 1 Timóteo 6,10. Vou deixar você abrir na sua Bíblia para você ler comigo. A Bíblia diz assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que está escrito? Como é que é, gente? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe que existe uma diferença gigantesca entre o dinheiro ser o problema e o amor ao dinheiro ser o problema. Você está comigo? O problema daquele jovem rico, meu irmão, é porque o dinheiro dominava ele e não o contrário. O problema dele era que o coração dele estava nas riquezas. Aleluia. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aleluia. Qual o problema? Era o dinheiro? Não. O problema é que o dinheiro possuía o coração daquele jovem rico. Já ouvi essa frase, não sei se você já ouviu. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Aleluia. Aleluia. Qual é o nosso lugar, gente, como filhos de Deus? É um lugar de domínio em relação aos recursos. Devemos dominar sobre o dinheiro e não o contrário. Se nós permitimos que aquilo que deve ser dominado nos domine, um desequilíbrio acontece e prejuízo é gerado. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa da parte de Deus? E dentro dessa concepção, irmãos, eu quero até fazer um desabafo aqui com você.
Sabe, eu fui um jovem que eu precisei mesmo renovar a minha mente sobre esse assunto. Porque eu era aquela pessoa que quando o pregador falava dinheiro, prosperidade, opa, pezinho atrás. Rapaz, como tem que ser bem cuidadoso com esse assunto, muito cuidado. Porque, irmão, já tinha alguns sofismas, mesmo eu que nasci dentro da palavra revelada, no verbo da vida, que graças a Deus esse é um tema que nós não temos problemas, amém? Mesmo assim ainda tinha aquele sofisma, eu diria que foi um zelo que extrapolou para uma falsa humildade. Você está comigo? E graças a Deus por alguns homens de Deus, um deles pastor Humberto Albuquerque, quem conhece esse homem de Deus, que me ajudou a renovar minha mente nessa área. Aleluia. Mas o fato é, gente, que a igreja, por sofismas mesmo que o diabo colocou, né, o diabo trabalha muito com meias verdades, você sabia disso? Por quê? Porque de fato você procurar o dinheiro por cobiça, você procurar o dinheiro para satisfazer as suas concupiscências naturais, isso é um problema, isso é um pecado, isso é um erro. Amém? Mas o diabo usa essa verdade e coloca isso de forma geral. E quantos sabem que uma verdade pela metade é uma mentira? É verdade. Uma meia verdade é uma mentira, meu irmão. Uma verdade ela só é verdade quando ela é completa. Aleluia. E a igreja ficou, em alguns termos, aprisionada por esse sofisma. Não, o dinheiro é um problema. Quem tem dinheiro está longe de Deus. E o que acontece? A fortuna do mundo ficou na mão de homens maus e perversos lá fora. Você sabia disso? Isso deveria lhe causar indignação, meu irmão. Porque esse dinheiro está lá fora, promovendo as obras do diabo, promovendo prostituição, promovendo drogas, promovendo promiscuidade para jovens. Quando na verdade esse dinheiro deveria estar nas nossas mãos, homens e mulheres, cheios da sabedoria de Deus, mordomos das riquezas. Para quê? Para financiar o reino. Aleluia. Achei que você ia se empolgar mais. Para financiar o reino. Aleluia. Glória a Deus. 3 princípios sobre prosperidade bíblica. Quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 12. Sabe, esse texto, ele foi uma forma que Deus usou, pelo menos para tratar comigo, sobre essa questão de prosperidade. Nesse texto, para contextualizar para você, nós vemos o chamado de Deus para Abraão. Amém? E a partir desse chamado, nós podemos extrair 3 princípios sobre prosperidade bíblica. Prosperidade do tipo de Deus, prosperidade equilibrada. Amém? Gênesis 12, 1. Olha o que Deus diz a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vamos por partes. Olha que interessante. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, faz o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você percebe? Como a gente diz lá no Nordeste, o buraco foi mais embaixo para Abraão. Por quê? Deus não disse a Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar X ou Y, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, ele não disse, João, sai da tua terra e vai para Guaratinguetá. Não, ele disse, sai desse lugar de zona de conforto, onde você é suprido pela força do teu braço, pela casa dos seus pais, por essa comunidade que você está inserido, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É como se Deus dissesse, ei, vende tudo que você tem, sai desse lugar que você é suprido, deixa as tuas coisas aí, entre no carro, quando você estiver na estrada, eu vou te mostrar para onde você vai. Aleluia. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão, irmãos? Levando Abraão para um lugar de dependência de Deus. Primeiro princípio de prosperidade bíblica, dependência de Deus. Ei, meu irmão, a tua fonte não é um salário, a tua fonte não é um chefe, não é uma empresa, não é um auxílio do governo, a tua fonte é o Deus Todo-Poderoso, Criador do ouro e da prata. Aleluia. Amém. Entendermos que a nossa fonte, a nossa suficiência vem de Deus. Esse é o primeiro princípio de prosperidade bíblica, meu irmão.
Se nós não entendemos isso, não podemos andar nesse nível mais intenso, como o pastor falou, de prosperidade. Amém. Aleluia. Eu gosto de uma analogia, né, que o nosso pastor Humberto Albuquerque ele traz. Ele fala sobre quando você entende, você tem consciência da sua fonte, você perde a consciência de falta. Você entende? Quando você tem plena convicção de quem é a tua fonte, a consciência de falta ela se dissipa. Vou exemplificar para você. Vamos imaginar, né, eu não sei como é o abastecimento de água aqui, mas vamos imaginar que esse prédio da igreja é abastecido por uma caixa d'água de 1000 litros. Vocês usam caixa d'água aqui? Lá é bem normal lá em Campina Grande. Uma caixa d'água de 1000 litros. Você concorda que é uma fonte que, ainda que tenha uma boa quantidade de águas, é uma fonte finita? Amém? E vamos imaginar que a gente começa a abrir todas as torneiras, chuveiro, o que tiver aqui de ponto de água, a gente começa a abrir e deixa a água escorrer. Você está entendendo o exemplo? Eu te pergunto, 1 minuto depois, será que essa água vai acabar? Acho que não, né? Acho que é muita água, vai continuar fluindo lá. Mas 5 minutos depois, 1 hora depois, 1 dia depois, 1 semana, 1 mês depois, será que essa água vai acabar? Sim. Não é verdade? Por quê? Porque a fonte é limitada. Agora, se eu tiro essa caixa d'água do exemplo, puxo a encanação, qual é a praia mais próxima? Ubatuba, é? Ubatuba, né? Puxo a encanação daqui até essa praia de Ubatuba, coloco lá no fundo do mar e abro todos os chuveiros, as torneiras, passa um dia, essa água vai acabar? Não. Passa uma semana, vai acabar? Passa um mês, vai acabar? Passa 1 ano, vai acabar? Não, porque a fonte é inesgotável. Ei, meu irmão, você não entendeu ainda? A tua fonte é inesgotável. A tua fonte é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é a tua fonte. É nesse lugar, meu irmão, que aquelas falas de Jesus, ei, não andeis ansiosos por coisa alguma, é nesse lugar que isso faz sentido. Quando a tua convicção, a tua fonte não está no natural, não está na perspectiva econômica do teu país, está em Deus. Aleluia, aleluia. É nesse lugar onde Salmos 23, ele pula das escrituras para uma revelação pessoal. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, dependência de Deus. Diga comigo bem forte, Deus é a minha fonte. Uma fonte inesgotável. Aleluia, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Oh, aleluia. A consciência da fonte nos faz perder a consciência de falta. Segundo princípio, vamos continuar a leitura. Vou voltar aqui do verso 1. Disse o Senhor Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui a gente pegou o primeiro princípio de dependência de Deus. Verso 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Aleluia. O que Deus está falando aqui, gente? Ei, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você vai ser conhecido. Não é verdade? Engrandecer o nome de Abraão, vou te abençoar, vou te enriquecer. E a gente vê na continuidade Abraão sendo um dos homens mais ricos da terra. Muito gado, muitas fontes de água, poços, enfim. Um homem próspero, abençoado em todas as esferas. O que é que esse verso 2 diz para a gente? Deus, por livre e espontânea iniciativa, porque você concorda comigo que não foi Abraão que pediu isso a Deus? A gente não vê no texto Abraão orando e dizendo, Deus me abençoa, não. Foi Deus que, por livre e espontânea iniciativa, decidiu estabelecer uma aliança com Abraão e abençoar aquele homem. Segundo princípio, meu irmão, Deus tem interesse em te abençoar. Oh, aleluia! Aleluia! Não sei se você entende a dimensão e o poder disso, meu irmão. Mas tem muita gente, cristãos inclusive, que tem a imagem de um Deus que só tem interesse em nos castigar. Está lá com um velhinho com um cajado, olhando você, esperando, quero que ele caia, ele erre para dar uma punição a ele. Misericórdia.
Essa não é a imagem correta de Deus, não, meu irmão. Deus, Ele tem interesse em abençoar os seus filhos. Aleluia. Jesus mesmo disse, quando um filho pede um pão, um pai natural daria, por exemplo, uma pedra? Claro que não. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Aleluia. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho esqueça do seu filho, o nosso Deus não esquece de nós. O nosso Pai. Diga comigo, Deus tem interesse em me abençoar. Abre comigo Jeremias 29, verso 11. Aleluia. O pessoal pode colocar aqui na tela para mim, Jeremias 29, 11. Olha o que está escrito. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de pobreza e maldição, é assim? Pensamentos de quê, gente? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Ei, Deus é aquele que toma a voz autoritária e diz, ei, eu é bem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bênção, meu irmão. Aleluia! Deus tem interesse em nos abençoar. Esse é o segundo princípio para entendermos prosperidade do tipo de Deus. Aleluia! Agora, meu irmão, qual é o problema? Muitas pessoas pegam esses dois primeiros princípios, ou somente esse segundo princípio, e fica só nisso. E acaba entrando em um extremo. Ah, Deus tem interesse em abençoar, então o meu foco é bênçãos, bênçãos, bênçãos. Ei, está errado. Isso é um desequilíbrio. Você está comigo? Amém. Sim, Deus tem interesse em te abençoar, mas essa história não acaba aí não. Amém? Amém? Irmãos, nesse terceiro princípio, é onde de fato eu vejo que o quebra-cabeça, ele se completa em termos de prosperidade. Eu vou até puxar novamente do primeiro versículo, a Bíblia diz, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Primeiro princípio, diga comigo, dependência de Deus. Depois, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, diga comigo, Deus quer me abençoar. Aleluia. Terceiro princípio, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, agora, sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia. Não sei se você entendeu, meu irmão, mas o terceiro princípio é esse. Nós somos abençoados para abençoar. E é aqui que entra o equilíbrio. É aqui que a prosperidade de Deus, ela faz todo sentido. Porque essa prosperidade do tipo de Deus, ela não pode acabar em você. Amém. Se acaba em você, não é do tipo de Deus. Aleluia. Nós somos abençoados para abençoar. Deus disse a Abraão, ei, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer agora, seja você uma bênção, replique o que eu fiz com você, com outros, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós não podemos ser como uma represa, bênçãos, bênçãos, bênçãos e vai inchando. Você sabe o que é uma represa? Amém? Uma represa que represa águas. Não somos represa, somos um rio. As bênçãos, os recursos devem fluir através de nós. Aleluia! Aleluia! Você ficou mais empolgado com o segundo princípio, que Deus quer lhe abençoar. Ei, diga comigo, eu sou um abençoador. Uma frase do pastor Humberto que eu nunca esqueci, ele disse, olha, um homem próspero é um homem habilitado por Deus para suprir as necessidades da humanidade. Oh, aleluia. Aleluia, você é a resposta, meu irmão, para demandas de pessoas aí fora, para necessidades de pessoas aí fora, para o teu irmão que está do teu lado. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, Paulo citando palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém.
Irmãos, quando você entende a prosperidade do tipo de Deus, a sua expectativa ela passa a ser maior em dar do que receber. Você está comigo? Sabe, o evangelho é engraçado que ele confronta o sistema desse mundo. Não é verdade? Porque o mundo ele diz que você tem que fazer o seu, reter. E retendo você vai prosperar. Mas a prosperidade do tipo de Deus diz: ei, você é abençoado para abençoar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você percebe que é uma mudança de mentalidade? Ei, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas renovai a vossa mente pela palavra. Aleluia. Somos abençoadores. Rios das bênçãos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Você não tem uma bênção, você é uma bênção. Oh, aleluia. Diga comigo, eu sou uma bênção para outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu queria dar um exemplo para você. Abra comigo em 2 Coríntios 9:8. Aleluia, 2 Coríntios 9:8. Eu queria pedir para algum diácono me dar uma garrafa de água, só para me usar como exemplo aqui. Pode abrir, irmão? Perfeito, obrigado, viu? Se você abriu, diga: eu sou um abençoador. Aleluia. Irmãos, olha o que esse texto fala. Ele vem falando, eu vou ler do verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Glória a Deus. Fica para a meditação da igreja. Verso 8. Deus pode fazer-vos abundar, diga comigo, abundar, em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, diga sempre em tudo. O que? Ampla suficiência. Agora olha depois da vírgula o que ele diz: superabundez em toda boa obra. Aleluia. Perceba, irmãos, que Deus, ele começa o texto dizendo: Deus pode vos fazer abundar, para que você tenha sempre em tudo ampla suficiência. Olha a raiz dessa palavra suficiência, o que significa. Uma condição de vida ideal, em que nenhuma ajuda ou apoio é necessário, estar suprido de todas as necessidades para a vida, um espírito contente com a tua sorte, a tua porção, contentamento. Aleluia. Esse versículo começa a falar de você ser suprido em todas as áreas. Ampla suficiência, abundância. Aleluia. Só que ele termina dizendo: para que superabundeis em toda boa obra. Não sei se você entendeu, irmãos, mas eu vou dar um exemplo com esse copo de água. Olha só o que esse versículo quer dizer. Ampla suficiência. Amém? Você ser suprido. Concorda que esse copo tem uma capacidade? Amém? Estou já chegando na capacidade final dele, Pronto. Ele está amplo suficiente. Você entende? Tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ele está suprido, ele não precisa de nada. Ele já está totalmente suprido. Você está comigo? Amém. Agora, eu vou colocar só um pouquinho para você ver. Se eu colocar mais um pouquinho dessa água, o que vai acontecer? Só um pouquinho para não derramar no carpete, pelo amor de Deus. Já está quase. Viu aí um pinguinho? Não deu para ver? Misericórdia, como é que eu vou fazer agora? Aleluia. Irmãos, quando você está amplamente suprido, o que vier de acréscimo vai superabundar. Mas, se você já está suprido, essa superabundância é para quem? É para abençoar a outros. Aleluia. Isso é prosperidade bíblica. A prosperidade do tipo de Deus. Somos abençoados para abençoar. Você, meu irmão, é uma dispensa espiritual. Pessoas devem encontrar salvação em você.
Pessoas devem encontrar o ingrediente de cura divina em você, um conselho sábio e também uma bênção financeira. Aleluia. Diga comigo, eu sou uma bênção. Aleluia. Sabe, tem um vídeo que eu queria que a gente passasse esse vídeo. Vou deixar o vídeo passar e depois eu explico o que é. Amém? Pode passar até 2 minutos e 12, se eu não me engano. Vamos lá. Oh, aleluia. Dê um glória a Deus enquanto o vídeo não sai. Vou nos Estados Unidos, eu dou $50. Cada oferta, irmão. Se tiver 10 ofertas, eu dou 10 de 50 ou 10 de 100. Está me entendendo, irmão? Eu coloquei esse álbum e Deus está me abençoando, irmão. Oh. A chave da Toyota lá. O carro é dele. Você tem coragem de dar o melhor que você tem? Meu carro vale $100 mil. Eu dei para ele. Quando a igreja aprender a dar, você vai prosperar. Tem alguns aqui que conhecem isso, mas tem outros que têm mão de vaca. Fechado, não dá nada quase. Mão de vaca não prospera, irmão. Quem está liberta em dar vai prosperar. Aleluia. E Deus está querendo fazer pessoas ricas em verbo da vida para terminar a obra que nós devemos fazer. Aleluia. Dá e dá-se vos a boa. Aleluia. Oxe. Eu não estou falando desse, irmão. Eu aqui. Aleluia. Oxe. Aleluia. Oh, glória. Está cheio agora. Está cheio. Coloque no. Cadê o. Aleluia. Glória a Deus. Pode parar aí. Oh, aleluia. Irmãos, para quem não conhece, esse é o apóstolo Bud, né? Já está nos céus, na eternidade. Mas, irmãos, ele foi o fundador do Ministério Verbo da Vida. Ele deixou um legado muito claro de generosidade, irmãos, de desprendimento. Sabe esse rapaz que recebeu o carro, uma Toyota, uma Hilux, foi meu pai. Oh, aleluia. Você se alegra? Se alegra com os que se alegram, né? Há anos atrás. Irmãos, esse espírito de generosidade, de desprendimento. Eu acho muito profético o que ele falou aqui. Olha, Deus quer fazer pessoas ricas, sim, dentro do verbo da vida. Para quê? Para financiar a obra de Deus. Para financiar essa visão. Irmãos, eu estou há 24 anos debaixo dessa visão. E eu te garanto, é uma visão séria com a palavra. Aleluia. Graças a Deus eu estou lá dentro do ministério todos os dias e eu vejo mesmo a nossa liderança, eu vejo esses valores de generosidade fluindo da vida deles, fluindo do apóstolo Guto. Amém? Como é o nome do culto de hoje pela manhã? Fortalecendo a visão. Pronto, é uma noite de fortalecer a visão também. Porque dentro dos nossos valores tem esse aspecto da generosidade, de uma vida abundante. Aleluia! Aleluia. Eu fiz questão de passar esse vídeo para que essa imagem, né, desse homem de Deus, alguém que poderia simplesmente sentar ali e ver as coisas acontecendo, mas você vê ele de forma proativa, sendo generoso. Amém? Talvez alguns dissessem, não, pastor Bud, você já está na fase da colheita, você já passou por muitas situações, por muitos apertos, está na fase da colheita. Não, havia um desprendimento das coisas materiais. Aleluia. Amém? Diga comigo, eu sou uma fonte de bênçãos.
Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. A gente podia bem que deixar essa palavra dele, né, o vídeo até o final. Oh, aleluia. Diga comigo, mão de vaca não prospera. Abra comigo em Gálatas 3. Oh, aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Sabe, irmãos, é uma noite de rompimento nesse aspecto de prosperidade. Eu sei que pessoas estavam aqui com essa ideia errada sobre recursos, sobre dinheiro, mas nessa noite Deus está rompendo essa mentalidade, esse sofisma que te aprisiona. Sabe, eu ouvi do reverendo Martin Blackwell, certa vez, ele diz, a maior prisão que um ser humano pode estar preso é a prisão da mentalidade errada. Porque é uma prisão de barras invisíveis. Você acha que está livre, mas aqui você é limitado. Gálatas 3, verso 8. Nós lemos sobre princípios extraídos da vida de Abraão. E talvez você diga, mas João, o que é que eu tenho a ver com Abraão? Olha o que esse versículo diz. Aleluia, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. A gente leu isso. Verso 9. De modo que os da fé, você é da fé, meu irmão? Amém. Aleluia, diga eu sou da fé. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia. Os da fé, você é da fé, eu sou da fé, temos um legado de fé, amém? E somos abençoados junto ao crente Abraão. 2 Coríntios 9, 8, vai lá comigo. Aleluia. Estamos transformando a nossa mentalidade pela exposição da palavra, amém? 2 Coríntios 8, 9. Não, perdão. 8, 9. Isso mesmo. Aleluia. Olha o que diz aqui. Verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o que, gente? Rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus sendo rico, olha o que ele diz, conheceis a graça do vosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico se fez pobre. Onde é que ele se fez pobre, gente? Na cruz. Amém? Sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. Sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Amém? Se você desconsidera isso, você está desconsiderando parte da obra da cruz. Diga comigo bem forte, eu sou rico. Agora olha que interessante, irmãos. Quando eu vejo a origem, né, e o significado dessa palavra ricos, vem do grego ploteu, que significa, olha só esse significado que poderoso, ser rico, ter abundância de posses materiais, isso é uma parte, diga comigo, isso é uma parte, ser ricamente suprido, lembra do copo cheio? Diga comigo, suprido, amém? Agora, olha esse terceiro aspecto dessa palavra. Ser afluente de recursos, de modo que possa dar a bênção da salvação a todos os homens. Oh, aleluia! Você é afluente de recursos, habilitado por Deus para suprir as demandas da humanidade. Aleluia! Aleluia! Essa riqueza não acaba em você. Amém? Diga comigo, essa riqueza, essa prosperidade não acaba em mim. Sabe, irmão, o objetivo dessa palavra não é te fazer próspero, é informar que você já é próspero. Aleluia. Porque na obra da cruz, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Oh, aleluia. Aleluia. Mas você pode dizer, mas João,
Estamos vivendo dentro de um aspecto de um pós-pandemia, de um cenário de crise econômica. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu estou numa situação difícil. Abre comigo em Jeremias, capítulo 17, no verso 7. Aleluia. Jeremias 17, verso 7. Olha o que a Bíblia diz: bendito o homem que confia no Senhor. Você confia no Senhor, meu irmão? Então diga assim, está falando comigo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar seu fruto. Aleluia! Ei, meu irmão, nós não confiamos em carros, nem em cavalos, nem em coisas corruptíveis. Nós confiamos em Deus. E aquele que confia no Senhor é como essa árvore plantada junto às águas. Sabe, lá na igreja sede é interessante, quando você for, você repara nisso. De frente tem duas palmeiras, duas árvores, né? No jardim na frente assim da igreja. É interessante que uma tem um tamanho quase da metade do outro, né? A outra é o dobro do tamanho da primeira palmeira, né? A que está mais perto assim da entrada da igreja. E elas foram plantadas do mesmo tamanho na mesma época. Eu lembro, né? Eu ficava jogando bola ali, o pastor Bud reclamava comigo, então eu lembro muito bem. Aleluia. E sabe, gente, a palmeira que cresceu e passou o dobro do tamanho dessa primeira, ela foi plantada junto a uma torneira de água. E essa torneira, quando vai aguar as coisas, ela quando liga, ela é a primeira a ser regada. Você está comigo? E o texto fala de uma árvore plantada junto à fonte de águas, a ribeiros de águas. Aleluia. E mesmo, olha que interessante ele diz, no verso 8... porque é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia, ou seja, não se preocupa quando vem o calor, vem a seca, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão, no tempo de crise, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Oh, aleluia. Ei, nosso Deus é o Deus que faz descer maná do deserto, meu irmão. Pode pintar a crise que for, nosso Deus é um Deus de provisão sobrenatural. Se for preciso tirar dinheiro da boca do peixe, vai haver provisão para a tua vida. Pega essa palavra, meu irmão. Sabe, eu lembrei agora, 2020. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa junto com a minha esposa, talvez daqui para o fim eu conte mais esse testemunho. E essa empresa, ela nasceu para nos ajudar a trazer recursos para o nosso casamento. E quando a gente casou, no final de 2019, eu lembro que 2020 explodiu nessa questão da pandemia, no início do ano. E a gente era recém-casado, né, ajustando ainda as contas dentro de casa. Eu tinha o meu trabalho, ela trabalhava também, e juntos, né, de noite, quando dava tempo, a gente fluía com a loja, com a empresa. Só que o negócio apertou lá no trabalho dela, na empresa que ela estava trabalhando, o chefe dela precisava fazer algumas, né, demissões, e tinha uma outra moça com ela que não tinha tantos recursos, uma situação financeira muito boa. Então minha esposa, por iniciativa mesmo, disse: chefe, eu vou sair e mantém ela no emprego, né, e deixou a outra moça lá, e ela saiu. Irmãos, a gente teve que crer contra a esperança, de crer que Deus ia prover, porque imagina esse cenário, em meio a uma crise, um negócio louco de coronavírus que ninguém sabia o que era, de repente ela fica sem emprego, aquela renda fixa no início do nosso casamento desaparece, e agora ela ficaria, né, integral na nossa empresa. Você concorda comigo que é um cenário, pelo menos, um pouco conturbado? Mas sabe, irmãos, eu estava lembrando, enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembro que esse ano foi o ano onde nós mais faturamos em todo o nosso tempo de funcionamento. Para você ter uma ideia, de 2019, que foi o ano antes dessa crise da pandemia, para 2020 nós mais que dobramos as vendas. Em meio à crise, em meio ao deserto.
Irmãos, no início desse ano, o meu telefone toca, eu atendo, e quando eu vou falar, né, o rapaz diz, eu sou dono da empresa tal. Essa empresa que ele falou que era dono, é a empresa que era referência nessa área de atuação que a gente estava lá. Nós fazemos, né, brindes personalizados, presentes. E quando a gente começou, esse cara já tinha anos de mercado, ele foi uma referência para nós. Mas ele ligou para mim e disse, olha, eu achei aqui a tua empresa no Instagram, nas redes sociais, né? Rapaz, eu vou te confessar aqui, 2020 foi o meu pior ano. Eu quase não faturei, eu estou à beira de fechar as portas, eu preciso fazer uma parceria com você. Irmãos, quem já estava no mercado há muito mais tempo do que eu, teve o pior ano, eu tive o melhor ano. Aleluia! Deve haver uma diferença de quem serve e de quem não serve. Oh, aleluia! Você carrega a presença do Espírito Santo. A unção, ela tem o poder de te ensinar todas as coisas. Irmãos, eu ouvi aquilo e Deus falou mesmo no meu coração. Foi a minha presença, foi a minha mão, foi sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você foi projetado para resultados espetaculares. Oh, aleluia, porque você e Deus é maioria, meu irmão. Aleluia. É necessário cultivarmos uma mentalidade próspera. 3 João 1,12, o versículo que o pastor leu para a gente. Se você não quiser abrir, eu vou abrir e ler aqui bem rapidinho para você. Capítulo 1, verso 12, olha o que diz. Aleluia. Deixa eu abrir certo, Jesus. 3 João. Misericórdia. Qual é o versículo mesmo, pastor? 1:2, né? Verdade. 3 João 1:2. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aleluia. Irmãos, prosperidade não está ligado ao quanto você tem na sua carteira agora, ou quanto você tem na sua conta bancária. Aleluia. Prosperidade está ligada a uma mentalidade próspera. Aleluia. Quer um exemplo? José do Egito. O cara foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Disseram ao pai dele que ele morreu por uma fera que matou ele. Levaram a túnica dele com sangue de um animal para fingir que ele havia sido morto. Olha a situação. Vendido como escravo. Ele vai para o Egito e é vendido a um homem chamado Potifar e começa a ser escravo daquele homem. Aleluia. Mas sabe, José, ele tinha uma mentalidade próspera. Como escravo, José começou a prosperar na casa daquele senhor. De tal forma que ele disse, não, vou te tirar dessa posição e você vai ser o governante, o mordomo das minhas riquezas, o mordomo da minha casa. Aleluia. Prosperando em meio a um cenário adverso. Aleluia. E é interessante que, ainda mesmo num cenário complicado, a Bíblia diz que uma mulher, né, enviada de Satanás, misericórdia, vem tentar José, deita-te comigo. Aquele homem, ele corre, ele foge do pecado. Jovem, fuja do pecado, amém? Ele foge daquela mulher. E a Bíblia diz que ela levanta um falso testemunho contra José. José é preso injustamente. Mas ainda na prisão, naquele calabouço, a Bíblia diz que José, ele prosperava, ele encontrou favor diante do carcereiro, e a chave da prisão ficava com ele. Olha só. E em momento oportuno, ele revela o sonho do faraó, e é levantado à destra daquele faraó, como um governador sobre aquela nação. Aleluia. Aleluia. Não é sobre o quanto você tem no bolso, na conta bancária, é uma mentalidade próspera, que independente do lugar que você está plantado, você prospera. Aleluia. Independente do lugar que você está plantado, você prospera. Aleluia. Tem um texto que diz, onde eu colocar as mãos, prosperará. Ei, onde você colocar as tuas mãos, vai prosperar. Porque não é sobre você, é sobre a presença que você carrega. Um homem que hospeda Deus dentro dele, ele não pode ser normal, ele não pode ter resultados comuns. Aleluia. Aleluia.
Fica de pé um pouquinho, não estou acabando, mas fica de pé um pouquinho, que eu quero que você faça declarações comigo em pé, para você acordar e a gente poder finalizar a mensagem já já. Oh, aleluia! Eu vou ler alguns textos e a gente vai declarar algumas coisas. Posso contar com você? Aleluia! Deixa eu tomar um ar. Eu gosto de dar uma injeção de palavras sempre que eu ministro. Aleluia! Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diga comigo, todas as coisas. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Diga comigo, cada uma das minhas necessidades são supridas em Cristo. Aleluia, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode repetir isso, diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Diga comigo, o melhor da terra. Deuteronômio capítulo 28, aqui é um combo de versículos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por debaixo. Onde colocares a planta dos teus pés, possuireis, e a obra das tuas mãos prosperará, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor. Aleluia! Olhe para a sua mão, meu irmão, e diga comigo, quando eu colocar essa mão, vai prosperar. Olhe para o seu pé, e diga, onde eu pisar, eu vou possuir. Diga comigo, existe uma promessa sobre a minha vida. Agora dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Senta mais um pouquinho. Sei que você está empolgado, mas eu vou terminar agora. Oh, aleluia. Aleluia. Bota para mim aqui Mateus 6,33. Se o louvor já quiser subir, pode subir. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 6, verso 33. Coloca na tela para mim, por favor. Está recebendo alguma coisa, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi? Só para dar uma aspas aqui, abrir uma aspas. Irmão, o dinheiro só vem quando você entende o propósito dele. Olha que interessante, lembrei disso agora. Quando eu era criança, acho que da idade de Gabriel, filho do pastor, talvez ele tem quantos anos? 12? 11, né? Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Irmãos, eu comecei a orar e crer para ter um canivete. Para quê? Eu não sei, né? Misericórdia. Não sei se eu queria fazer uma rebelião no departamento infantil. Misericórdia. Dado o meu histórico, né? Não seria de se admirar. Mas, irmãos, eu orava a Deus por esse canivete tão intensamente. Se fosse qualquer outra coisa, Deus tinha botado na minha mão. Tanto que eu orava e cria naquilo. Mas eu te pergunto, Deus me deu um canivete? Não. Por quê? Porque Deus não é doido de colocar um canivete na mão de um menino. Deu para entender? Irmãos, às vezes nós estamos crendo e orando por alguma coisa, mas sabe, Deus ele está na sua ampla sabedoria, na sua onipresença, onipotência, onisciência, olhando e dizendo, rapaz, se eu colocar isso na tua mão, vai ser para prejuízo. Porque não encontra uma maturidade,
para administrar aquilo. Às vezes a gente está, uau, eu sou próspero, eu sou um financiador do reino de Deus, mas Deus ele quer encontrar em nós esse amadurecimento para administrar esses recursos. Não temos como exercer domínio ou autoridade sobre algo que não conhecemos. Aleluia. Isso é só uma desculpa para dizer, aprenda a lidar com dinheiro. Não vou ter tempo de falar sobre isso, mas aprenda como o dinheiro funciona, como você pode investir, porque vão ser ferramentas de um conhecimento que vai te trazer para um grau de maturidade, para que mais possa chegar até as tuas mãos. Aleluia! Glória a Deus. Se quiser pode tocar baixinho, o pessoal do instrumental. Aleluia. Mateus 6,33. Vou contextualizar antes de ler esse versículo. Eu comentei ontem, né? Irmãos, o ano era 2018. Estava noivo, né? Tinha acabado de noivar. E eu lembro que começou a vir uma pressão mesmo na minha cabeça. Não foi pressão de pessoas, de pai, de mãe, de sogro, não. Foi uma pressão mesmo que, pelo meu perfil, surgiu mesmo dentro de mim. Do tipo, rapaz, eu vou me casar. Eu vou ser o dono da casa, eu vou ser o homem da casa, eu preciso prover essa minha família. Esse é o papel que Deus deu ao homem, amém? Isso começou a ficar na minha cabeça e eu comecei a deixar que isso se tornasse uma pressão sobre a minha vida. E eu lembro que eu comecei a orar, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Na época eu estagiava, né? Ou seja, ganhava meio salário mínimo e o outro horário eu estava estudando, né? Fazendo administração. Então a minha vida era estudar e trabalhar, uma rotina bem intensa. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser, né? Minha esposa, e as mulheres talvez vão entender isso, ela queria um casamento cheio de coisas maravilhosas, mas que custam um certo valor, não é verdade, homens? A gente sabe. E ela sonhava com aquele casamento, sonhava com aquelas coisas, e eu, meu Deus, olha só o que essa mulher quer, olha só o que ela deseja, olha só o meu contra-cheque, meio salário mínimo. Aleluia. Mas sabe, Deus me deu uma palavra. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Diga comigo, todas. Aleluia. Todas as demais coisas são acrescentadas. Irmão, eu peguei essa palavra e disse, Senhor, amém, é isso, eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E sabe, quando Deus dá uma instrução e você acolhe, outra instrução vem. Amém? E Deus trouxe a instrução, é tempo de se preparar, vai e faz escola de ministros com a sua noiva. E sabe, irmãos, se você fizer as contas, você vai perceber, o dinheiro que eu tinha era o suficiente, quase certinho, para pagar a mensalidade da escola de ministros, que eu ia fazer, porque ia ser para mim e para ela. Quando a gente está noivo, a gente já começa a pensar por dois, né? Aleluia. Mas a gente seguiu naquela palavra. Para a gente era um sacrifício não só de dinheiro, mas também de tempo. Porque eu tinha na minha mente, não, beleza, eu tenho esse salário aqui, não dá para fazer muita coisa, mas eu vou trabalhar à noite, criar um negócio em outro horário, e eu vou fazer isso. Mas a escola de ministros ia trazer também esse investimento de tempo. Porque além das aulas, tem seminários, tem evangelismo, tem muita coisa. Tem a leitura dos livros, resumo. Alguém já fez escola de ministros aqui? É uma bênção ou não é? Amém, é uma bênção. E lá vamos nós fazer a matrícula. Fiz minha matrícula, ela fez a dela. Irmãos, parece que quando a gente se posiciona em fé, parece que é aí que o diabo gosta de se levantar, não é verdade? Quando a gente fez a matrícula, chegou a informação que o segundo ano do rema da minha esposa tinha ficado em aberto o pagamento, porque por algum motivo essa informação não chegou. Ela tinha um mantenedor, mas esse mantenedor não pagou as mensalidades e estava o ano todo aberto. E só poderia fazer a escola de ministros fechando essa pendência. Irmãos, é aquela hora que você bota a mão na cabeça, faz os cálculos naturalmente falando e a conta não bate. Você sabe o que eu estou falando? Mas eu tinha uma palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Irmãos, a gente disse, não, vamos embora, a gente vai dar um jeito, Deus vai prover. Começou a escola,
Estávamos pagando 2 mensalidades, mais um ano todo retroativo do rema dela que tinha ficado em aberto. E se preparando para casar no ano seguinte. Aleluia. E sabe, irmãos, eu lembro, né, que sendo fiel nessa instrução, como eu disse, a outra instrução chega. Lembra da pregação de ontem? Você anda 15 metros, mais 15 metros se apresentam. E eu lembro que dentro de um momento de consagração na escola de ministros, orando, o Espírito Santo disse dentro de mim: João, você precisa de um resultado extraordinário, não é verdade? Eu quase cantei aquela música: Senhor, eu preciso de um milagre. Vou cantar para não revelar os meus dons aqui. Mas eu disse: Senhor, eu preciso de um resultado extraordinário. Ele disse para mim: se você quer um resultado extraordinário, tenha um sacrifício, uma entrega extraordinária. Aleluia. E eu achei bonito essa frase. Ele disse: amém, Senhor, que coisa linda. Vou até postar essa frase depois, que coisa maravilhosa. Eu pego essa palavra. E em seguida veio a instrução. Irmãos, entenda, foi algo entre mim e Deus, amém? Não estou dizendo que isso é uma doutrina. O Espírito Santo disse dentro de mim: toda vez daqui para frente, nesse ano que você está nessa busca, que se manifestar uma oportunidade para dar, vá lá e dê, oferte. Algo entre mim e Deus, amém? Irmãos, eu confesso a você, eu nunca vi tanta oportunidade de se apresentar na minha frente. Todos os finais de módulo, né, que era toda semana na escola de ministros, a gente passava uma oferta para o professor. Eu estava todo dia na igreja, então tinha as ofertas da igreja também. De repente, alguém que eu nem conhecia: João, fulano de tal, lá da outra cidade, está precisando de uma ajuda para pagar o rema dele. Tu pode ajudar? Tenho que aproveitar a oportunidade, não é? Irmãos, eu vou ser sincero, no início eu dava com aquele peso, sabe? Eu lembro, né, que eu sempre fui essa cabeça de administrador, então eu tinha a minha planilha financeira. Tudo que era uma saída financeira eu colocava na coluna vermelha, né, a entrada na coluna verde. E no final eu calculava o que acontecia naquele mês. Irmãos, naturalmente falando, uma oferta, naturalmente falando, é uma saída. Você entende isso? Eu comecei a colocar lá na coluna vermelha as saídas das ofertas. Irmãos, eu terminava todos os meses vermelho. Faltando, negativo. E aquele pensamento do diabo: olha aí, olha o resultado, não está acontecendo nada, está faltando, está faltando, está faltando. Mas naquele momento o Espírito Santo subiu com a palavra: ei, João, você é uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, até a tua planilha financeira tem que ser sobrenatural. Porque quem disse que oferta é uma saída? Oferta é uma semente. Aleluia. Sabe o que eu fiz? Peguei as ofertas, coloquei na parte verde. Ficou tudo lindo, positivo, meu irmão. Oh, aleluia. Irmão, eu estou brincando com isso, mas entenda, é uma mudança de mentalidade. Porque toda vez que eu ia ofertar, eu lembrava: eita, tenho que colocar lá na planilha como vermelho, como uma saída, como algo negativo. Mas quando veio essa inspiração, não é uma saída, é uma oferta, é uma semente. Isso aqui foi mudando aqui dentro, porque prosperidade está aqui, ó. Aleluia. Eu lembro, irmão, o dia que essa chave mudou, né? Virou aqui dentro. Eu fui chamado para ministrar numa cidade pertinho lá de Campina Grande, alguns quilômetros. Uma igreja, um ponto de pregação bem pequenininho, 20 pessoas mais ou menos. E eu peguei minha carteira, só tinha R$50. Fui no posto, coloquei de combustível para chegar lá e fui para aquela cidade pregar. E eu estava sendo fiel no compromisso que eu tinha com Deus. E eu lembro que quando começou o louvor, o pastor pegou os avisos, a oferta. E quando ele começa a oferta, eu pego a minha carteira para ser fiel naquele compromisso que eu tinha com Deus, de ser, né, aquele ofertante em todas as oportunidades. Quando eu abro, não tinha nada. Ponto de pregação, não tinha conta bancária ainda, não tinha como fazer uma transferência, nada desse tipo. E eu, meu Deus, eu vou, né, falhar logo agora, e agora, fiquei pensando. Irmãos, eu lembro que eu olhei para minha camisa de botão e procurei o botão que ia ser menos perceptível se eu arrancasse. Toda camisa tem um botãozinho aqui atrás, né? Embaixo, aqui. Eu fui lá, arranquei aquele botão, coloquei naquela salva. Aleluia. Deus recompensa fidelidade. Irmãos, eu testemunho para você, eu nunca vi um botão multiplicar por tantas e tantas vezes.
Oh, aleluia. Tempos depois eu voltei para aquela igreja, dei esse testemunho. Aleluia. E eu disse, não vai ficar só no botão. Me diga aí quanto é o valor do orçamento da fachada dessa igreja. Eu quero ofertar. Aleluia. E quando eu contei isso, a diaconisa que estava na época disse, eu vi aquele botão e eu orei por você sem saber que era você. Aleluia. Irmãos, após esse botão, a mentalidade virou aqui dentro. E quando virou aqui, isso começou a ser externado para fora. Minha cabeça girava com tantas bênçãos da parte de Deus. Nessa época veio a estratégia, começa um negócio próprio. Parecia um tiro no escuro. Mas a gente foi lá, fez aquele investimento, começou a nossa empresa. Depois você pesquisa, onlystore.art. Irmãos, logo de cara, antes do maquinário chegar, antes do estoque chegar, um cliente de João Pessoa, não sei como, soube da gente e pediu uma encomenda gigante. Sem ter o equipamento, eu disse, pode deixar que a gente vai entregar. Clientes começaram a chegar, pessoas começaram a fazer pedidos, e aquelas vendas acontecendo. Entenda algo, meu irmão, prosperidade também passa pelo princípio do trabalho, do suor. Ó, preguiçoso, vai ter com as formigas. Aleluia. Irmãos, eu comecei a receber convites, né, para ministrar em lugares, e as pessoas simplesmente diziam, rapaz, eu não sei porquê, mas eu quero te abençoar. Aleluia. Eu lembro a primeira vez que eu viajei para ministrar de avião. Como a gente diz lá em Campina Grande, pense num presépio. Lá vai eu com a minha malinha, travesseiro e lençol no aeroporto. Acostumado a viajar de ônibus, a gente levava o travesseiro mesmo, deitava e dormia no ônibus. Eu olhei, rapaz, ninguém está com travesseiro e lençol, só eu aqui. Eu lembro uma vez que eu, ainda nesse início, fui para Brasília. E o filho do pastor lá de Brasília, o Jonathan, ligou para mim quando eu estivesse chegando. Ele disse, João, você já chegou? Eu disse, estou desembarcando agora, cara. Ele fez, pronto, a gente se encontra na saída, beleza? Eu, beleza. Desembarquei, vi as cadeiras lá, sentei e fiquei olhando, esperando ele aparecer. Deu uns 20 minutos, ele ligou, cara, tu tá perto da onde? Eu disse, não, estou aqui na seção 2, perto do McDonald's. Aí ele, beleza, vou aí te procurar. Ele rodou e não achou. Ligou de novo, João, tu tá onde? Eu disse, estou aqui, rapaz, perto do McDonald's. E ele perguntou, rapaz, tu já saiu da zona de desembarque? Aí eu, peraí, vê se eu te ligo já. Aí eu olhei as placas, desembarque, uma setinha assim. Comecei a andar. Aí encontrei ele na saída e disse, não, é porque eu fui lanchar ali, aí demorou um pouquinho. Brinquei com ele. Oh, aleluia. Mas Deus foi honrando a fidelidade. Recursos começaram a chegar, milagres sobrenaturais. Quando você se posiciona e acolhe princípios, a prosperidade de Deus encontra a tua vida. Quando Pedro jogou aquela rede mediante a palavra de Jesus, os peixes pularam para cima daquela rede. Eu lembro, irmão, que nosso casamento foi um milagre. Já vou encerrar, desculpa a hora. A minha esposa, ela queria casar num lugar que ela viu as fotos, viu a foto na internet e achou bonito. Eu quero casar aqui, esse é o lugar do meu casamento. Ligou, foi atrás e descobriu que era uma propriedade privada que o dono não alugava. E ela disse para mim, eu vou ser sincero, eu fui um pouco falta de fé ali. Eu disse, não amor, então vamos ver outro lugar, a gente vai desenrolar. Mas ela pegou aquilo e disse, não, vai ser aqui. E um dia, irmão, ela estava no seu trabalho, vendo fotos daquele lugar no computador. O chefe dela passa por trás, olha e diz, eu conheço esse lugar. Aí ela disse, eu estou olhando porque eu quero casar nesse lugar, mas o dono disse que não aluga, eu estou vendo aqui e tal. Ele disse, não, peraí, deixa eu fazer uma ligação. Ele saiu, 5 minutos, voltou. Falei com o dono, você pode casar lá e vai ser de graça. Oh, aleluia! Diga comigo, o favor de Deus. O favor te acompanha, te segue. Ainda que você tente fugir, meu irmão, princípios te levam à prosperidade, à bênção. E para encurtar a história, quero pedir para a mídia colocar a primeira foto que eu coloquei para vocês aí, por favor. Aleluia. Para resumir, olha que povo lindo. 7 de setembro de 2019, nós casamos
no lugar onde ela estava crendo, onde a presença de Deus se manifestou nesse casamento. Passa a segunda imagem, por favor. Olha aí os paizões felizes. Sabe o que mais? No final dessa história, a gente estava crendo para uma lua de mel. E no último segundo do segundo tempo, nos 45, olha o que acontece. Mostra a terceira imagem. Cancún, meu irmão, no México. Oh, aleluia! Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! Deus é fiel. Ele tem prazer também em cumprir os desejos do coração dos seus filhos, segundo a palavra. Quando você entende os princípios de prosperidade. E para encerrar, eu lembro que ao final de todo esse processo eu fiz questão de envergonhar o diabo. Eu disse: rapaz, eu vou somente calcular aqui. Eu vou calcular qual seria o meu resultado se eu tivesse retido, se eu não tivesse ofertado, se eu tivesse juntado, se eu não tivesse feito escola de ministro, se eu tivesse juntado tudo e retido tudo. Fiz o cálculo, no ano todo daria um valor X. Depois eu fiz o cálculo com a obediência. Irmãos, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, 5 vezes mais o resultado da obediência. E eu estou feliz porque tem mais, porque a Bíblia diz que é a 30, a 60 e a 100 por um. Oh, aleluia! Nesse tempo veio estratégias para investimentos pontuais. Eu lembro de um investimento que pagou boa parte dessa festa. Eu plantei nesse investimento, eu investi uma semente e colhi 9 vezes mais. Só não foi 10 vezes porque eu fui desobediente e saí do investimento na hora errada. Fica de pé, meu irmão, eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Deus é fiel. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Levanta as tuas mãos nesse momento. Existe um rompimento nessa área financeira. Oh, rabracandaramanás tereketere brabababás. Brosso cotere brabababás, sekedere brosso condaramanai. Oh, aleluia. Brosso condarabababás. Sabe, irmãos, o pastor José Roberto, hoje pela manhã, ele falou de uma restauração do altar da adoração. E Deus está comunicando ao meu coração que, por considerar mais o Deus da obra do que a obra, a adoração ao Deus da obra, e restabelecer esse altar de adoração, como foi feito hoje pela manhã. Por consequência, haverá uma provisão sobrenatural sobre essa igreja, sobre o cabeça, descendo para as congregações. 2022 como um ano de restituição sobrenatural. Não vai ser de uma forma normal, vai ser sobrenatural. E meu irmão, você sabe que você é essa igreja. Então essa prosperidade, eu estou falando de você. Aleluia. Levanta as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser boca de Deus para essa igreja, para essa comunidade. Em nome de Jesus eu declaro sobrenaturalmente recursos vindo do leste, do oeste, do norte, do sul, chegando na vida dos meus irmãos, transferências de riquezas, recursos que estavam lá fora promovendo as obras do diabo, chegando ao bolso desses homens e mulheres de Deus, para financiar o avanço do reino de Deus, para financiar os próximos 10 anos dessa igreja, a próxima década de prosperidade, na vida deles individualmente também, Pai, rompimento na área financeira, aqueles que estão endividados, sabedoria do alto para lidar com essa situação, estratégias, ideias de negócio, provisão, dinheiro da boca do peixe se for necessário, em nome de Jesus.
Pastor, a provisão está no propósito. Amém? Deus vai honrar esse coração de dizer: não, eu vou me manter no propósito, eu vou me manter no centro. Ainda que talvez financeiramente seguir o propósito pareça ser um prejuízo, ou pareça ser algo que não vai ser tão interessante assim, mas eu sou testemunha, pastor, de como você se mantém no propósito, as demais coisas vão sendo acrescentadas. O senhor pode levantar as suas mãos junto com a sua esposa. Ergue as suas mãos para eles. Aleluia. Pai, a tua palavra diz que aquele que acolhe o profeta recebe o galardão do profeta, Senhor. Eu vim aqui como um instrumento, como boca de Deus, e Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo esse casal, Senhor. Eu declaro, Pai, o coração sincero e contrito, que o Senhor mesmo disse que não despreza, isso trazendo para essa família, Pai, recursos, bênçãos, colheita, a justa colheita, de um coração que não se dobrou às concupiscências desse mundo, à fascinação das riquezas. Em nome de Jesus eu declaro, onde essas mãos tocar, vai prosperar, cumprindo o propósito e atraindo o favor de homens, o favor de Deus, e sendo galardoados a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Você celebra com a vida deles? Você, meu irmão, pode vir aqui na frente? É. Aleluia. Como é teu nome que eu esqueci? César, amém. Vou orar pelo irmão César. Aleluia. Eu queria, por favor, eu vi que algumas pessoas ofertaram, que essa oferta fosse direcionada para o irmão César. Estenda as tuas mãos e vamos orar por ele. Aleluia, Pai. Obrigado por esse coração sincero e contrito, em estar nesse lugar de servir ao Senhor com excelência. Em nome de Jesus eu oro pela vida de César, da sua casa, da sua família. Pai, eu vejo você honrando esse coração. Oh, aleluia. E em nome de Jesus, aquilo que está no coração dele para uma nova estação, as ferramentas, as ideias, as estratégias chegando em tempo oportuno. Em lugar de vergonha, dupla honra, César. Em lugar de vergonha, dupla honra sobre a sua casa, sobre a sua família. Onde você tocar, vai prosperar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Recebe em nome de Jesus. Abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você foi abençoado. Oh, aleluia. Obrigado. Obrigado, igreja de Guaratinguetá, por me acolher. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor José Roberto, o senhor assistir depois desse momento. Vocês vão crescer, irmãos, vocês vão avançar. Guardem essas palavras. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Todas as demais coisas vão chegar, vão ser acrescentadas. Ah, João, mas é um prédio novo. Vai ser acrescentado. Eu declaro uma nova década para essa igreja de rompimento, de frutificação sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, amém. Jovens de Guaratinguetá, se preparem. Rick, se prepare. Com a Luana, não é isso? Aleluia. Jovens prósperos, corpo, alma e espírito. Amém? Cultivem essa mentalidade próspera neles, de honrar, de ofertar, de dizimar, de cumprir princípios. E pode deixar que os princípios eles vão trazer o cumprimento das promessas, das bênçãos.
deseja, ao final dessa noite, coroar essa noite maravilhosa, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, ou voltando para o caminho de Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja isso? Levanta a tua mão. Aleluia, eu vejo uma mão. Aleluia! Você não entendeu, meu irmão? Existe alguém que vai ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, vem aqui, minha filha. Tem mais alguém? Levanta a tua mão. Aleluia, aleluia, venha. Oh, aleluia. Levanta a mão, vem aqui na frente. Existe uma novidade de vida providenciada em Jesus Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Bíblia diz: crê com o seu coração, confessa com a tua boca Jesus Cristo como Senhor da tua vida, se arrepende e você é salvo. Tem mais alguém? Aleluia. Como é teu nome? Júlia. Claro, amém. Juliana, claro, olha para mim. Nesse dia, estabelece uma nova fase da vida de vocês. Nesse momento, nessa decisão, o maior milagre do mundo está se cumprindo nessa noite: salvação. Amém? Eu vou orar, e a Bíblia diz: a gente tem que crer com o nosso coração. Esse lugar que vocês estão vindo aqui à frente é uma confissão de fé, de crer, mas também confessar com a boca. Então você vai falar. Amém? Então eu vou orar, Júlia, Ana Clara, e vocês repetem, pode ser? Você pode repetir junto comigo, só para ajudar elas? Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo essa noite. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço a tua obra naquela cruz. Senhor Jesus, de hoje em diante, a minha vida está em tuas mãos. E agora eu sou uma filha de Deus. Agora olha para trás e enxerga essa tua família maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Abençoados em nome de Jesus. Segue o pessoal. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Amém, amém, amém. Irmãos, foi uma honra estar com vocês. Amém. Sempre digo isso, é um privilégio pregar a palavra, alterar a eternidade de pessoas. Isso não é um privilégio só meu, não. Você é embaixador de Cristo também. Onde você está plantado, frutifique. Amém. Muito obrigado. Vou lembrar de vocês nas minhas orações. Em outras oportunidades, se Deus quiser, eu vou vir aqui ver essa obra crescendo, avançando. Em nome de Jesus. Seja abençoado na prática dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, João, muito obrigado pelo privilégio de podermos desfrutar daquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. Uma honra, um prazer mesmo recebê-lo na nossa igreja. E eu creio, amado, que nós somos abençoados desde ontem, hoje pela manhã, hoje à noite também. Você foi abençoado? E como nós somos abençoados, né? Quando nós recebemos algo da parte de Deus, de fato somos abençoados por Deus. Mas como Ele mesmo ministrou, irmãos, nós nos tornamos uma bênção quando nós damos algo. Recebemos alguma coisa, somos abençoados. Mas quando nós damos algo, nós nos tornamos a bênção de Deus para a vida de alguém. E nós não vamos deixar esse homem de Deus voltar para casa sem honrar esta unção. Eu sei que algumas pessoas já ofertaram, honraram, né? E nós vamos repassar esta oferta para o Senhor César. Mas eu quero também te dar a oportunidade para você que ainda não fez isso, de torná-lo participante daquilo que Ele tem nos abençoado. Amém? Você foi abençoado com valores espirituais. A Bíblia diz que então devemos fazer com que estas pessoas que nos alcançam com valores espirituais se tornem participantes dos bens materiais. E nós vamos honrar a vida dele com uma oferta. Nós, como igreja,
faremos isso, mas queremos te dar também essa oportunidade de você semear junto às águas. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que semeiam junto às águas, as unções, né? Nós não devemos reter ou segurar o pé do boi, que simboliza os ministros na nova aliança, mas dá liberdade para ele desfrutar daquilo que ele mesmo plantou. E eu queria que você não consultasse a tua mente, mas o teu coração, e semeasse mesmo, como ele nos ensinou hoje à noite, uma liberalidade entre você e o Senhor. E eu creio que dentro de cada semente há um poder de rompimento, e foi essa palavra que Deus liberou sobre a nossa vida desde os dízimos, e é exatamente isso que vai acontecer sobre cada semente. Então não precisa nem distribuir os envelopes. Se vocês já estão com a oferta aí na sua mão, pode sair do seu lugar, colocar aqui nesse cesto, e nós vamos depois repassar esta oferta para o João. Se você quiser fazer através do débito, né, do seu cartão de débito, temos a maquininha lá atrás com o seu Wilson, Augusto, Rick, e nós vamos contabilizar e depois entregar a ele essa oferta. Faça isso, irmão, com muita alegria no teu coração, com despreendimento, com a mentalidade de um homem, de uma mulher próspero. Amém? Quantos prósperos tem aqui? Aleluia, Deus é muito bom, amém? Gente, obrigado, viu? Vou dar alguns recados agora e depois nós vamos encerrar o nosso culto. Que noite maravilhosa. Oh, aleluia, Deus é bom. Amém? Deixa eu fazer aqui só algumas indicações de alguns livros que nós temos na prosperidade, relacionado ao assunto que foi ministrado, o que Deus me ensinou sobre prosperidade, de Kenneth Hagin. Então, para que você também possa aprender mais a respeito deste assunto, nós temos esse livro na nossa livraria, Obediência nas Finanças. São livretos, né? Uma leitura rápida, num valor também muito acessível. Esse daqui é do apóstolo Bud, vídeo que o João passou aqui durante a sua ministração, né? Uma série de legados que foram produzidos pela nossa editora, O Melhor desta Terra. Ele não só pregou a respeito, mas como nós vimos, ele viveu isso de uma forma muito intensa, amém? E nós temos aqui alguns lançamentos também: Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, um manual bíblico que prepara você para estes tempos difíceis que nós vamos viver, enfrentar nesse mundo, de Rick Renner. É um livrão. Esse aqui já não é tão fininho quanto os outros, né? Mas é bom. Nós ouvimos algumas aulas a respeito desse manual e fomos abençoados. A Autoridade em 3 Mundos, este é o livro do nosso resumo. Se você ainda não fez a sua encomenda, faça. Algumas pessoas fizeram a encomenda e não retiraram os livros na livraria. Se você fez a sua encomenda, passa na livraria para fazer a retirada. E se você está com alguma dificuldade, pelo menos procure o pessoal da livraria para dar uma satisfação. Não faz de conta que o livro não está lá, porque já chegou. Amém? Então, quando passar por ali, vai lá conversar com o pessoal que está atendendo, para dar uma satisfação ou para fazer a retirada do seu livro, até porque o pastor Zé Roberto disse que vai nos dar a data de entrega. Dias melhores virão. Quantos querem viver dias melhores? Então pronto, compre esse livro aqui de Max Lucado, e ele provavelmente vai nos ensinar a respeito dos dias melhores que virão. Eu quero convidar e chamar aqui à frente aquelas pessoas que fizeram um aniversário esta semana, ou está fazendo no dia de hoje. Então, se você fez aniversário, comemorou desde domingo passado até hoje, vem aqui à frente que nós vamos orar pela sua vida. Aniversário de nascimento, aniversário de casamento. Tem alguém que fez aniversário? Eu sei que tem uma pessoa. Cadê? Está lá em cima lá. Eu disse pro pessoal da mídia: se ele não descer, vocês jogam ele daí de cima para cá. Nós vamos orar por ele. Bora, Rodrigo, venha. Aleluia. Tem mais alguém? Vem, corra aqui à frente. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Quando você alegra com esses nossos irmãos, comemoraram mais um ano de vida. Vem pra cá, rapaz. Está meio tímido. Olha aí. Dá a mão aqui pro tio. Dá isso aí, ó. Fica aqui, gente, pertinho. Vamos orar aqui por ele. Vamos. Aleluia. Estende suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, por mais um ano, Pai,
que eles estão completando de vida. Nós reconhecemos sobre eles a tua bondade, a tua graça que tem sustentado a vida de cada um deles, e declaramos, Pai, que esse novo patamar, nível, Pai, de prosperidade vai vir como uma força avassaladora sobre a vida deles neste ano que se abre. Declaramos, Pai, eles prosperando em todas as áreas, desfrutando mesmo, Pai, da sua bênção, da sua bondade, crescendo em graça, sabedoria e estatura, no nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para esses irmãos, parabéns, viu? Faz tchau, pessoal, tchau, faz tchau para eles. Glória a Deus. Depois passa na cantina, paga um bolo para eles, comemora junto com eles, celebra. Deus é muito bom, irmãos. Amanhã nós vamos iniciar uma nova matéria no Rema, submissão e autoridade. O pastor Zé Roberto, ele fez uma convocação para toda a nossa igreja e principalmente para aquelas pessoas que servem em algum departamento da nossa igreja e a nossa liderança, né? Ele diz que foi de fato uma intimação, né? Uma intimidação não, uma intimação, né? Uma intimação para que nós, como igreja e como aqueles colaboradores que servem, estejam participando dessa matéria, submissão e autoridade no Rema, com o pastor Edivaldo. Ele vai iniciar amanhã a sua matéria e nós contamos com a presença de todas as pessoas que servem na nossa igreja. Queremos muito que todos nós estejamos dentro da sala de aula para ouvir, né? Algumas pessoas elas vão ouvir de novo, né? Verdades que lá atrás abençoaram tanto as nossas vidas, e eu creio, amado, que não vai ser diferente nesse tempo. Nós vamos nos expor à palavra e receber da unção que está sobre a vida do professor e pastor também, Edivaldo. Então amanhã às 19h45 venha para o Rema, amém? E traga também pessoas que você gostaria que conhecesse o Rema, que tivesse, né, esse contato com essa palavra da fé, que estivesse dentro de uma sala de aula, ouvindo a respeito de assuntos como esse, submissão e autoridade. Eu creio que amanhã este auditório vai estar repleto e cheio, para que nós então possamos ter essa aula e nós vamos ser edificados pela palavra de Deus. André, você fez aniversário? O Rema não tem departamento infantil. Ok, então o Rema não tem departamento infantil, mas tem a aula. Deixa a sua criança com alguém da sua confiança e venha para o Rema, amém? Terça-feira temos o nosso culto, 19h30. A nossa reunião, né, de líderes e liderados, por conta dessa convocação do pastor Zé Roberto, está cancelada. Então, nós tínhamos marcado uma reunião com os nossos líderes e liderados na próxima quarta-feira. Essa reunião, ela foi cancelada. Na quinta-feira, teremos nossas atividades normais, reunião dos jovens, às 20 horas, depois desse final de semana, os jovens vão vir todos afogueados para essa reunião. Temos oficina de casais também, com Alex e a Josi, aqui na igreja, às 20 horas também, e o Verbo no Lar, que também acontece às 20 horas, nós temos várias casas. Se você quer participar, procure a Lília, o pastor Júlio no final. E no próximo sábado, nós vamos ter duas atividades. Nós vamos retornar com o evangelismo, uma vez que o pastor Zé Roberto já liberou a palavra, então nós vamos obedecer e desfrutar do melhor da terra, amém? Às 8h30 nós vamos nos reunir aqui na igreja, né? E vamos dar o reinício ao nosso trabalho de evangelismo, de porta em porta, de casa em casa. Vamos ter um tempo aqui, né, juntos, e falar um pouco a respeito da proposta desse trabalho, que desde o início dessa igreja foi uma grande bênção, e não vai ser diferente agora para essa etapa. Você que tem um desejo de participar, procura o Alexander, a Rebeca no final, e ele então lhe dará mais informações a respeito desse nosso retorno. No sábado também, no período da tarde, às 15 horas, nós vamos realizar o batismo nas águas. Os novos membros da nossa igreja que ainda não se batizaram nas águas, irão descer as águas. Se você que está aqui, é novo membro, não se batizou, ainda não deu o seu nome, procure a Lília, que é secretária da igreja, no final do culto, dê o seu nome, para que você então possa acolher as informações de como nós vamos conduzir esse nosso batismo no próximo sábado, dia 23, às 15 horas, né? Vai ser lá na casa do Fernando e da André. Eles disponibilizaram para nós lá, né, uma área que dá para se fazer, e nós vamos fazer, ok? O do livro eu já falei. Do simpósio, você que ainda não fez a sua inscrição, faça. Se você que fez e quer ir de ônibus, procure a Lília também. A Lília, você está sendo, né, muito procurada. Tem um custo para ir de ônibus de R$50 e só tem apenas
6 vagas. Então, se você quer ir de ônibus, procure a Lília rápido para que você possa garantir a sua vaga, porque eu creio que vai se esgotar muito rápido. Nós tínhamos 15 ontem, hoje só tem 6, e eu acredito que depois desse culto vai terminar. Se for necessário, depois a gente pode pensar em locar uma van, um micro-ônibus ou um outro ônibus maior. É um desejo do nosso coração, mas precisamos que todos então participem. A livraria está aberta, a cantina está funcionando, então no final do culto não precisa sair correndo, tem um tempo de comunhão, vá lá na cantina também com seu irmão, abençoe lá, seja uma bênção para a vida dele, paga um bolo labráceas lá, um café, alguma coisa do tipo, em nome de Jesus. Fique de pé. Você foi abençoado mesmo essa noite? Glória a Deus. Então pega essa palavra, né? Se você puder, visita lá o canal do YouTube, ouça novamente durante essa semana, para que nós venhamos nos conformar com essas verdades de prosperidade para a nossa vida. Essa é uma mensagem de Deus para a nossa igreja, para esse tempo, com relação àquilo que Deus está fazendo. Deus tem grandes coisas preparadas para cada um de nós, amém? E nós vamos precisar desenvolver mesmo essa mentalidade de prosperidade para tocar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então vão em paz, sejam abençoados na prática dessa palavra. Tenham uma semana poderosa e sobrenatural em todas as áreas e desfrute dessa prosperidade na tua vida, no nome de Jesus. Vocês que nos assistiram, muito obrigado pela companhia. Até final de semana que vem, terça-feira no presencial, no nome de Jesus, um abraço. Shalom.